Então, na verdade, o conteúdo é o mesmo da apostila, com algum slide que eu acrescentei, tá? E alguns grifos que eu coloquei em vermelho no que eu achei importante, tá bom? Entendo que o conteúdo da apostila ele tem bastante coisa ali para a gente conversar a respeito, então não quis nem mexer muito nessa questão de conteúdo da apostila. Então, a aula de hoje, né? Livro 2, capítulo 3, os valores. Aí eu coloquei aí uma figura aí para a gente começar uma reflexão aí, né? Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Provérbio aí. Porque eu achei muito interessante, achei que ele combina bem com essa aula de hoje aí, Verdadeiro. ok? Até nos direciona na direção de valores, o quê? Valores metafísicos. Quando a gente fala de caráter, é um valor metafísico, material. Saúde já é um valor biológico. E aí, então, o que perde tudo é o caráter, né? Então, nós entramos na questão metafísica. É interessante isso, né? Que a metafísica é algo tão importante quando a gente fala de amor, virtude, sentimentos, e nós, no dia a dia, não valorizamos tanto, né? A nossa vida é uma briga pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelo status, e nós vamos falar essa semana sobre o poder, mas o que é essencial, que no fundo faz falta, é, vai lá no campo dos sentimentos, dos valores da alma. Eu tive um encontro de família esse final de semana e eu observei bem isso daí, né? O meu encontro de família fala-se muito sobre geopolítica, economia e todos esses assuntos assim que estão na geopolítica e na política em si, né? Mas o assunto que mais tocou todo mundo foi quando surgiu o assunto relacionado aí a um sobrinho que está num grande desafio existencial. Foi o que mais fez diferença. Falamos horas e horas de muitas coisas, muitas palavras, mas o que fez as pessoas se emocionar e tirar do eixo foi uma questão de sentimentos, né? Ali eu vi até lágrimas e tudo mais, então a gente vê a importância que isso tem, né? E às vezes a dificuldade que a gente tem de tratar desse tipo de valores, né? De trocar isso, né? De estar compartilhando os valores dos sentimentos, do afeto, né? Que a gente tem, porque é uma sociedade que dificulta isso, né? Há muito confronto, há muita inversão de valores, dos quais muitas vezes, se você é uma pessoa sensível, você é um fraco, né? Por aí vai, né? Aquela cartilha que a gente já conhece. Aí as pessoas têm dificuldade de se manifestar. Mas é o que faz a diferença. Eu sempre enxergo isso. É sempre o que faz a diferença. Eu concordo aí com o provérbio aí que eu coloquei para vocês. Tem uma listinha de valores aí, ó, disciplina, ética, integridade, humildade, cooperação, respeito. A gente poderia fazer um exercício de talvez fazer aquilo que é a valoração, né? Uma escala de valores desses valores aí, quais são os mais importantes, né? Primeiro é a ética, depois da ética o quê? Seria eu estou olhando ali, eu entendo a ética, né? Muito importante, um valor fundamental. Cooperação, humildade, integridade, todos eles têm sua importância, né? Fica até difícil a gente valorar, mas a aula de hoje vai falar sobre uma escala de valores, que a gente também pode, que é uma maneira da gente identificar que o valor é real, porque nós conseguimos atribuir valores e gradações, né, desses valores, colocando uns como mais prioritários do que outros. Opa, aconteceu alguma coisinha aqui. Aqui. Vamos lá.
Vou ler a reflexão, então, para vocês. Capítulo 13, os valores, reflexão. Os indivíduos e as escalas de valores. No Japão, o cidadão tem como prioridade a pátria, a empresa onde trabalha e a família, nesta ordem: pátria, empresa, família. No Brasil, a ordem seria família, empresa, trabalho e pátria, isso, né? Então, família, empresa e pátria. Seria, a empresa aí seria o trabalho, né? Como surgem essas valorações? Por que essas diferenças? E quem estaria certo? Assim como a coletividade tem seus valores, numa determinada escala, os indivíduos também as têm. Façamos uma experiência com um grupo de pessoas. Peçamos a ela que relacione uma centena de coisas em ordem decrescente de importância. Façamos uma síntese de todos esses valores. Com isso em mãos, poderíamos prever os comportamentos e os atos dos integrantes do grupo? Bom, vamos primeiro ali para a primeira pergunta, que eu já passo ela para vocês. Comparando aí a escala de valores que é apresentada aí do Japão, que é inversa à nossa, quem estaria certo? Isso é tudo Entendimento de vocês? uma questão cultural, né? Não é, Sim, Marcelo? Não é a é uma questão questão cultural. que Tudo passa bem. na formação cultural de cada povo. Por exemplo, a povo que valoriza mais os bens, os valores materiais, outros valores morais, outros valores espirituais. Então, dependendo do povo, por exemplo, na Índia, por exemplo, a gente nota que, não na sua totalidade, mas em parte, a população valoriza mais a questão, né, da espiritualidade. É uma questão cultural, do meu ponto de vista. Sim, tem uma questão cultural e às vezes até histórica, né? Sim, sim, sim. Quando a gente pega, por exemplo, o Irã, qual é o maior valor? A religião. Ela sobrepõe a tudo, certo? E é uma questão cultural e histórica. Agora, se a gente pode analisar, e, assim, comparando a nossa com outras, nós estamos indo numa boa direção ao colocar a família em primeiro lugar, depois o trabalho e a pátria. A Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. O Ricardo, eu acho que é assim, ó. Eu sei que cada local tem a sua cultura, mas como você colocou, né? As pessoas se unem, começam a conversar, mas não tem jeito. Eu acho que tudo acaba indo para um caminho só, e por isso que para mim, acho que na escala lá, a humildade acho que é o que vem primeiro, sabe? Para a gente reconhecer aquilo que falta e reconhecer o que realmente é importante, sabe? E se curvar mesmo às leis divinas, porque no fringir dos ovos, o que realmente vale a pena é isso. É você estar em paz consigo mesmo, dentro das leis de Deus, fazendo o seu melhor para você seguir esse caminho. E aí eu entendo que não os valores, eles são fixos, mas eu acho que a escala ela é flexível. Eu acho que vai depender da sua condição, do seu momento de vida, do seu conhecimento, pode levar mais tempo, menos tempo. E aí você vai alterando isso, porque quando a gente é mais jovem, você quer estudar, se formar, trabalhar numa boa empresa, quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter uma condição financeira. Isso né, mas até que você na vida te mostra, fala assim, peraí, né? O que que realmente é mais importante? O que que tem valor? E aí então essa escala começa a alterar o que você coloca ali no caminho. Então, por mais que seja uma cultura e tudo mais, para mim hoje o caminho é um só. Ok. Então, Patrícia, eu senti naquela escala de valor, né? Se o amor tivesse ali, talvez eu colocava em primeiro ali. E foi bastante interessante. Você falar da humildade, eu também considero a humildade um valor muito importante.
necessários, né? Não estão precisando disso, né? Agora, Iraí, pode falar. Voltando à sua pergunta aí sobre quem que está certo, quem está errado, né? Primeiro que eu acho que essa ordem de valores para o Japão, talvez ela esteja ainda influenciada pela época da Segunda Guerra, aquela coisa do fanatismo, harakiri, aquela coisa do japonês, talvez com a própria cultura, a evolução, sei lá, pode ter mudado. Agora, eu penso que o Brasil, aqui no país, eu acho que é mais lógico. É mais lógico. Como é que você vai pensar na pátria sem não antes pensar em si, não no sentido egoísta, mas no sentido de você ter um núcleo familiar, um alicerce. Depois, uma vida, depois a empresa, porque o trabalho é uma das leis divinas. Ninguém vive sem o trabalho. E a sociedade também é uma lei divina. Mas para começar o trabalho na hierarquia das leis, que a gente aprende aí nos livros do Goberg, sei lá, o trabalho é a segunda lei, é a adoração, né, que seria a lei, a causa primária que é Deus, e a segunda é ter, trabalho. E a sociedade vem depois. Então, nessa sequência aí, eu acho que a nossa está mais lógica, família, que é onde você se inclui, né, com seus princípios religiosos, sei lá, a empresa, porque sem trabalho ninguém vive, e a pátria. A pátria vem como uma consequência e não como uma prioridade, na minha opinião. Até porque a pátria é universal no sentido de fraternidade, né? Ela não tem fronteira. Pô, legal, Iraí. Então, acho que o que a gente está querendo explorar é isso, né? O que mais faz sentido para nós, né? Confirmar Exato. se aquilo que nós temos faz sentido. É isso a análise. Acho que a questão de cada cultura ter a sua, a gente já entendeu. É cultural, é histórico, É, cada um tem, né, sua importância dentro daquele cenário lá. Mas agora eu estou querendo entender o que faz sentido para nós. E aí foi comparado aí com o Japão, né, no texto, mas a gente pode fazer isso também em relação a outros países, né? Então, assim, eu particularmente compartilho que a família é a base de tudo. Eu sou dessa opinião. Família é a base de tudo. Aí, em cima disso, uma construção familiar bem feita, o resto vai se soma em função disso. É exatamente. nós primeiro, nos aprimorando quem está ao nosso redor, criando laços e por aí vai. Pode falar, Belardo. Também eu penso que a questão da escala de valores está relacionada, como você disse, ao tempo histórico. Se observarmos o Japão do século 17, 18, a força religiosa desse país é extraordinária. Hoje nós observamos o Japão, principalmente as cidades mais evoluídas em termos de população e tecnologia, a população é bombardeada por todo um processo cultural tecnológico que cria uma nova linha de valores que estabelece nós, né, uma forma de pensar diferente de séculos anteriores que marcaram a história do nosso país, ou daquele país. Então, há de se convir de que a questão de escala de valores está ligada também ao momento histórico de cada país, né? Por que isso? Devido justamente ao avanço da tecnologia e respaldado por um processo dos meios de produção que estabelecem em nós novas necessidades e nos fazem pensar que só somos valorizados pelos bens que possuímos, principalmente os bens materiais, que são, o, recentemente, o que mais se preza, o que mais se estima, o que mais se admira é o poder dos bens materiais. Então, exatamente essa questão de valores, escala de valores, também tem essa questão do momento histórico de cada país. E o que precisa fazer isso que você falou, Ricardo, estabelecer exatamente o que eu quero realmente para a minha vida, os propósitos da minha vida, além ou apesar de todo o apelo
dos meios de produção e da mídia e da multimídia, de todo um processo cultural que se estabelece e que, olha, que passa de um país para outro, né? Seria isso. Ok, obrigado, Belardo. Marcelo? Então, em relação a essa comparação que vem no livro, né, a questão família, trabalho, pátria, né, eu fico imaginando se a escala de comparação fosse feita com valores atômicos. Porque quando a gente valoriza a família não é um valor atômico, mas ela é um conjunto de atributos. Existe respeito para que haja família, tem que ter respeito, tem que ter solidariedade, tem que ter uma série de coisas que, para mim, seriam valores. Né? Então, assim, eu valorizo mais a empresa. Por que eu valorizo a empresa, de repente, numa cultura japonesa? Porque é dali que vem o sustento para poder levar para a minha família, sem a empresa. Então, essas coisas ficam complexas, né? Quando a gente está tratando um conjunto, um objeto. Se a gente imaginar, por exemplo, a pátria, onde eu vivo, e essa pátria que me defende, por exemplo, de uma pátria hostil que vem impor, tirar a sua liberdade, etc., eu vou botar a pátria em primeiro lugar, porque eu moro nesse, como se fosse um diagrama de Venn, um conjunto, eu estou inserido nesse contexto. Se a pátria cair, a minha liberdade cai, a minha família cai. Né? Então, assim, se a gente fizesse uma análise em cima de valores mais atômicos, como, por exemplo, integridade, respeito, humildade, né? E a gente, nesses grupos que a gente está fazendo a comparação, talvez a gente achasse alguma lógica, né, que convergisse, não fosse tão diferente de um contexto cultural. Né? Às vezes a gente está analisando em cima de objetos compostos, mas se fosse dentro de uma lógica de outros valores, talvez a gente revisse também a forma como a gente valoriza a família, a empresa e a pátria. Né? A família, como esse núcleo social, a gente não tem como negar. É a coisa mais importante, o que nos dá estrutura, é o primeiro grupo social. Para a gente construir desse grupo social a nossa comunidade, a nossa pátria, e assim vai. Mas, assim, a empresa, trabalho, essas coisas ficam um pouco. É só um comentário. Né? Por exemplo, eu valorizo mais um final de semana na praia, estar junto com meus pais, entendeu? Mas valorizo o carro do que, de repente, um plano de saúde, entendeu? Mais ou menos isso. O que é significativo para a gente, né? Se você olha ali, é palpável, né? Porque a gente está olhando família, palpável, o trabalho, palpável, a pátria. Mas esses valores mais, assim, no atômico que eu estou Bacana, falando, Marcelo. aí a gente não sei. Não sei, é só um exercício aqui. Obrigado. Para mim está cortando o áudio, mas acho que é a minha internet aqui. Mas tá Aproxima bom. mais o microfone de você, Marcelo. Entendeu o que eu falei? Perde algumas frases. Eu já Melhorou. finalizei. Melhorou. E Melhorou? melhorou. Vocês querem que eu repita alguma coisa ou não? Não, Não, deu acho para que entender. Estava só ruim, falhando, mas deu para entender. deu para entender. Deu para entender. Então, tá bom. Legal, Marcelo. Então, assim, realmente, essa complexidade é patente mesmo. As coisas se interligam, né? Elas se interligam. Então, é só mais um exercício, assim, a gente pode pensar, e acho que na questão do que é essencial, sim, da perda da retirada da pátria, a família continua. Vamos dizer que a gente foi deserdado de uma certa pátria, né? O trabalho a gente troca. Agora, a família, para trocar, é doído. Perder familiares é doído. Por aí já dá para a gente também essa coisa dessa escala, né? Teve um vídeo que correu pela Também internet. depende da família, né, Ricardo?
Tá bom, também, é lógico. Também Estamos depende, não, defendendo aqui é sério. a Não, família porque assim, a gente funcional, está falando numa família é, ideal, a mas família funcional, tudo existem funciona. famílias tão desestruturadas. Vi uma reportagem que os pais lá em Marajó, né, vendem as crianças, Sei, permitem concordo, exploração dos próprios concordo. Mas filhos. nós vamos trabalhar aí, É, não pegar as exceções, né? Mas sim, de uma é. maneira geral. Teve um vídeo que correu na internet que ele pegava as pessoas no leito de morte, fazia a pessoa revisitar a vida dela e dizer o que ela gostaria, se ela pudesse mudar, resolver naqueles últimos momentos de vida. Pessoas em estado terminal. Todas elas eram questões pessoais, de relacionamento, na maioria delas com familiares. É uma coisa que fica entravada a vida inteira. Ninguém comentava do bem, da casa, do que conquistou, do que perdeu, do imóvel que veio e que foi. Geralmente eram problemas de relacionamento. Eu queria encontrar meu filho e pedir perdão. Eu queria encontrar minha mãe e dar mais carinho para ela. Esse vídeo é bastante impactante nesse sentido. Ricardo, Eu vou ver se eu faço ele na internet. Se eu achar, eu posto no grupo. Mas já faz uns 2 anos que ele correu e não sei se eu vou conseguir. e Mas aí, ele ilustra bem isso, né? é, aí eu fico com uma questão: e quantos chegaram e falaram que gostariam de viver, no modelo de Jesus, né? Porque o próprio Jesus, Bom, ao ser questionado pela família, e a sua família? Minha família são esses aqui, né? Então, assim, seus irmãos estão lá fora, meus irmãos estão aqui, porque ele, assim, esse conceito de família, não é que ele não valorizasse a família dele, mas ele ampliou esse conceito, né? O amor universal, o amor ao próximo, né? Então, ter uma vida mais fraternal, né? Onde toda pessoa que ele visse ele considerasse um irmão, né? Também seria uma mudança do material para o metafísico, o espiritual. sim, Uma vida mais sim. espiritual do que uma vida mais material. Quando a gente fala família, a gente fala família olhando o aspecto material, né? A nossa encarnação aqui. Mas quando a gente olha no aspecto mais espiritual, a gente amplia para que a nossa família é o nosso próximo. É isso. O que há 2000 anos ainda não entendemos. É. É por isso Então, que eu falei foi por isso que eu falei que aí o caminho é um só. Você pode colocar o que você quiser nessa escala de valor, né? No determinado momento, no momento certo, você vai ver que no fringir dos ovos é isso que vale a pena. É o sentimento, é a fraternidade, e por isso que para mim a humildade para reconhecer isso tem que estar Processo lá no evolutivo topo. mesmo, né? Então, Exato. indo nessa direção que o Marcelo colocou, nós temos que ampliar o nosso entendimento, que além da família material, existe a família espiritual. Família, então, ela ganha uma amplidão, não são só os laços consanguíneos, é aquele amigo, é aquela pessoa que eu estimo, porque as encarnações, elas diluem um pouco dessa questão da consanguinidade, né? E o que permanece são os laços de afetividade. Esse é que nos une formando famílias espirituais. Então, é bem provável que quando a gente sai do campo da personalidade e vai para o campo da individualidade, que é o espírito, a nossa família é muito maior do que a gente tem hoje no momento. E desculpem a ousadia, mas eu já me considero aqui participante de uma família aqui nesse grupo. Opa, você! Eu também, eu também. Eu sinto falta de vocês, viu? Por aí, você é meu cunhado. Exatamente. Mentira, mentira, você é meu irmão. Então vamos lá então para o conteúdo da aula, para a gente avançar aqui, né? Filosofar é muito bom, mas também temos que correr atrás do conteúdo, né? Vamos lá, introdução.
Eu vou ler a introdução, depois eu passo o 13.2 para vocês. Enquanto as ciências buscam, então, realizar uma compreensão dos fatos sensíveis que ocorrem na natureza, a filosofia objetiva, entre outras coisas, compreender o valor dado a essas coisas e atos. Esse capítulo busca, então, entender essa área da filosofia conhecida como axiologia. Então, esse é o nome complicado na filosofia sobre a teoria dos valores, ok? A disciplina que trata dos valores na filosofia. Quem poderia ler o 13.2? Eu posso ler. 13.2. Conceito de valor e axiologia. Os objetivos apresentam uma essência que lhes é algo intrínseco. Eles podem, entretanto, receber um valor dentre os demais objetos que os rodeiam. O estudo dessa valoração dos objetos inanimados, vivos ou mesmo ideias é a parte da filosofia denominada axiologia. Essa palavra foi criada no século XIX e vem dos gregos axios, que quer dizer valor. Ela é, portanto, a teoria ou estudo dos valores. Há o mundo das coisas e o mundo dos valores. Não podemos dizer que os valores são como as coisas, isto é, não existe o valor em si enquanto coisa, mas o valor é sempre uma relação entre o sujeito que valora e o objeto valorado. Logo, a axiologia se ocupa das relações que se estabelecem entre os seres e o sujeito que os aprecia. Os valores são como eixos. Assim como os eixos são elementos fixos, à volta dos quais giram as rodas. Os valores são os pontos de referência fixo e em torno da qual giram as nossas ações. Os valores são como o fiel da balança. Tal como o fiel serve de ponto fixo que permite a avaliação do peso de algo. Os valores servem para avaliar o mundo que nos rodeia. Os valores são critérios. Os critérios são padrões pelos quais avaliamos as coisas. Os valores servem para avaliar, distinguir e organizar o nosso mundo. Quando estamos falando de um determinado objeto, estamos fazendo juízos a respeito dele, e estes juízos são conhecidos como juízos de existência e juízos de valor. Os juízos de existência tratam do que a coisa é em si, enunciam propriedades, atributos, predicados dela que pertencem a ela. Os juízos de valor enunciam acerca de algo que não acrescenta e nem retira nada da sua essência ou da sua forma. Assim, os valores não são coisas nem elementos das coisas. Podemos afirmar que um objeto é belo ou é feio, que isso não altera sua essência. É um valor. Ok, obrigado, Patrícia. E eu acrescentei aí, vocês olhando no slide, nessa caixa em vermelho, dizendo assim: juízo de valor trata da avaliação criada a partir dos nossos gostos, percepções e percepções individuais. Por isso, pode resultar numa avaliação pejorativa e ter por base fatores culturais, sentimentais e ideológicos. Ok? Ok. Eu vou voltar aqui no slide anterior para ver. Só pontuar aqui, então, a questão então ficou clara para vocês da expressão do grego, né? Axio, que é valor, e aí ele fala assim, ó, não existe o valor em si enquanto coisa, mas o valor é sempre a ação entre o sujeito que valora, quer dizer, que dá valor ao objeto ao qual foi atribuído o valor. Tudo bem? Por Tudo bem. isso, Então, o objeto em si, ele não tem um valor. Ele é o que é. Ricardo, Eu notei, por exemplo, que o eixo, né, em torno do qual estabelece os nossos valores é uma forma de atração. Somos atraídos, né, por valores que às vezes são falaciosos, né, os argumentos falaciosos, que estabelecem a nós parece assim, um imã que nos aproxima, né, desse eixo, né, sobre o qual giramos em torno,
porque acreditamos que esses são os valores que estabelecem a boa conduta na sociedade em que vivemos. Ricardo, Perfeito, gente? Ricardo, O que o Abelardo falou é importante, hein? Está lá na apostila lá. Então, assim, quando a gente vai falar da vida, né? A gente não consegue definir direito o que é a vida, mas nós sabemos que a vida nos impele a uma ação no mundo onde a gente vai atribuir valores às coisas. E esses valores, então, vão ser nosso eixo. No caso nosso aqui, por exemplo, nosso eixo são os valores espirituais, por uma escolha que nós fizemos. Ok? Então, assim, não que isso, uma coisa não se opõe à outra. O fato de termos como eixo os valores espirituais não se opõe aos valores materiais, não é isso. Mas numa hierarquia de valores, a princípio, os valores espirituais para nós são mais relevantes do que os materiais. Em torno disso é um eixo do qual eu levo a minha existência. Ok? Define um modo de ser no mundo. Irair, você levantou a mão? Pode falar. eu levantei. Eu penso que esse texto aí, já esse trecho que a Patrícia leu, já vai nos clareando a tese do próprio tema. Que o universo não adianta ele ser indiferente a nós ou não ter sido criado. Sem a valorização que nós vamos dar a esse universo, ele é uma coisa, vamos dizer assim. Ele não tem, né, precisa de um espírito pensante, que aí, como você falou, né, que está no cognitivo do ser humano, que vai dar valoração no universo. O universo sem o ser humano é uma coisa, porque não há quem o valora, vamos dizer assim. Não estou nem dizendo valoriza, nem quem dá valor ou positivo ou negativo. Está aí uma das já respostas parciais ao tema. Não Então, tem, é sempre interessante observar isso, né? o Iraí não tem E o aquela... conteúdo, Iraí viu, não tem... Belar? Só um minutinho. O Tá, tá. conteúdo do tema sempre está associado às aulas que a gente vai ter. As próximas 3 aulas, né? Então, fala de valores, ok? Essa é uma dica que eu sempre dou para vocês aí. Nós vamos ver ética. Então, o que atribui ética? O bem e o mal, né? As coisas. Então, tá caminhando nessa direção, tá bom? Pode falar, Belar. Desculpa Não, aí. era só para fazer uma análise comparativa aí para o Iraí, no sentido daquele texto bíblico que diz que depois que Deus fez o mundo, completou tudo, e eu vou criar o homem que está precisando para esse universo aí, para esse mundo. Era só para análise comparativa curiosa. Legal. Mais alguém tinha levantado a mão? Acho que... Tranquilo aí, gente? Vou botar o próximo slide aqui, que já é a continuação do que a gente já leu, né? Que a Patrícia leu para a gente. Já, exato, exato. A questão dos juízos, né? Que a gente tem que olhar aqui, então, né? Juízo de existência e juízo de valor. Ficou claro aí a diferença de um e outro? Perfeito. Juízo de existência é eu analisar, olhar um copo e descrever o copo. O copo é de vidro, é assim, assim, assim. Agora, se eu dizer se esse copo é melhor do que outro, aí já é valor. O juiz, só Se as ele é bonito, se ele é mais feio, se ele é mais resistente, aí, por aí vai, né? Já estou atribuindo valor. Esse copo é mais interessante. Por que ele é mais interessante do que o outro, né? Porque eu acho mais bonito. Porque ele tem uma alça. Por aí vai, né? Então, são valores que a gente vai atribuindo. Porque tem o escudo do Ok? Flamengo. Então, escudo do Flamengo. É isso aí. Ok? Acho que não ficou dúvidas aí, então. Podemos ir para o próximo? pode. Tranquilo, né? Quem poderia ler o 13.3? Eu leio. O não ser dos valores, a não indiferença. Ao nosso redor existem coisas que, como já dissemos, podem ser objetos reais, vivos ou inanimados, até mesmo ideias. Estamos mergulhados em um mundo de coisas
que nos cercam. Ao optarmos por uma dessas coisas, estamos valorando essa coisa. Esta valoração é algo que não é intrínseco dela. Somos nós que atribuímos o valor a elas. Podemos, então, afirmar que o valor é um não ser. Ao escolhermos alguma coisa, estamos percebendo sua existência. Estamos deixando de ser indiferentes a ela. Esta não indiferença de tal real pode até ser graduada. Alguns objetos têm maior preferência que os outros, ou seja, a sua não indiferença é maior do que outros. Vamos dar outro enfoque. Objetos inanimados, seres vivos, situações ou ideias, podem ser de nosso agrado ou podem ser do nosso desagrado. Essas coisas têm uma escala de não indiferença. Outro fato curioso: nem sempre o que nos agrada é o de maior não indiferença. Vamos explicar essa situação aparentemente contraditória. Podemos, por vez, dar extremo valor àquilo que não nos dá prazer ou que não nos é fácil de realizar por ser um antiprazer. Como, por exemplo, podemos citar os vícios. Podemos ter como grande valor ser um não fumante. Entretanto, fumamos. Atribuir o valor a alguma coisa é não ficar indiferente a ela. Portanto, a não indiferença é a principal característica do valor. Ok. Obrigado, Ian. Então, essa questão, assim, às vezes a frase, né, na filosofia fica: o valor é um não ser, né? Então, assim, nós estamos falando do ser das coisas, nós estamos aqui tratando de um atributo metafísico, que é o valor. Ok? Isso é importante. Não é um objeto, não é algo ali que tem uma existência material, né? Então, nós estamos tratando de algo, um valor como o valor da liberdade, o valor do trabalho. São diversos os valores, né, que estão na dimensão da metafísica. Estão muito ligados à nossa condição da existência mesmo, né? Porque na medida que nós não somos indiferentes ao universo que está ao nosso redor, eu acho que ninguém é indiferente, a não ser que não tenha capacidade cognitiva, né? Todos nós, de alguma forma, somos afetados, de uma forma ou de outra. E aí, nisso que nós somos afetados, nós vamos fazer juízos, dos quais esses juízos de valores vão criar essa valoração do que é mais importante e do que é menos importante. E vai variar de pessoa para pessoa. Depende do contexto, depende da história de vida, né? Eu penso, por exemplo, nos meus pais nordestinos, que vieram lá de Pernambuco, da Bahia, numa época onde a fome era muito grande. Os valores da subsistência eram os valores principais, né? Então, sair daquela situação, vir para São Paulo, enfrentar inúmeras dificuldades para se estabelecer, né? E ter um conforto e atender as necessidades mais básicas. Na medida que isso é atendido, aí a gente conhece aquela coisa da pirâmide de Maslow, né? As necessidades sobem. Atendi as materiais, vamos a outras. E por aí vai. Belardo levantou a mão. Para dizer que, nesse texto, eu entendo também, além das suas abordagens, que nós atribuímos valor às coisas, ou valores às coisas, na medida em que a coisa tenha algum significado para mim. A outra questão, por exemplo, que também nós valorizamos, por exemplo, algumas coisas também na medida que ela seja necessária em dado momento na minha vida. Por exemplo, como você disse, a questão da fome no Nordeste e tantas outras coisas nessa direção, estabelecem em nós necessidades primeiras, aí valorizamos bastante
bem como os vários tipos de vícios que passam, de uma certa forma, atender necessidades orgânicas, físicas e, às vezes, psicológicas também. Então, se valoriza determinadas coisas na vida, na medida que aquilo seja significativo, necessário para a satisfação e do meu equilíbrio de todas as naturezas, físico, psicológico, social, emocional e assim por diante. Muito bom, Belar. Mais alguém? Algum comentário? Então, aí entra uma questão, né, que, diante das diversas realidades que nós temos na sociedade, como encontrar valores universalmente aceitos, né, que venham atender a coletividade. Então, com essa preocupação, nós vamos pensar lá em Rousseau, quando vai falar do contrato social. O contrato social foi justamente um acordo entre os pares em torno de alguns valores que deveriam nortear a sociedade. E isso vai ser sempre necessário, já que as necessidades e os gostos, as preferências, ou como cada um é tocado pelo que está à sua volta, varia muito, de grau em grau, de pessoas em pessoas. Né? Então, há a busca por algo que venha, no meio dessa diversidade toda, atender aos anseios da população, da sociedade, para que ela continue progredindo dentro desses valores. Né? Ok? Ricardo, O mas meu áudio assim, está passando bem para vocês? Está escutando? tá. Eu estou um pouquinho preocupado com a minha internet aqui, ela está dando estável aqui. Ô, Ricardo, mas assim, ó, por mais que a condição seja diferente, né, é, é, a escala de valor, ela se altera, mas os valores não. Os valores são sempre, são fixos, são os mesmos, né? Então, os valores em si, cada um, vamos dizer assim, a gente pode procurar uma definição para cada verdade. Aí a gente está lá no campo da metafísica, olhando o conceito, a ideia Ah, pura. repete, a gente pode Mas agora, procurar quando um ela cai para valor. o nosso campo, aí entra a valoração, é inevitável. O que é justo para um não é justo para outro. O que um entende de liberdade, o outro não Falou de vai novo, cara. falar. Está truncando a internet do Ricardo, né? É isso que eu estou preocupado aqui, está dando uma mensagem para mim que está estável. Mas Ok? a Patrícia tocou num ponto aí que eu acho meio, não sei se eu entendi corretamente, eu acho que o valor não é fixo. O que é fixo é o juízo de existência. Como ele deu o exemplo, o Ricardo deu o exemplo do copo, né? Ali a coisa existe independente do meu juízo de valor. Agora, o juízo de valor vai variar de acordo com o conceito, a hierarquia de valores que a pessoa tem. Eu acho até um pouco o inverso de que os valores são fixos e independentes. Não sei se a Patrícia quis dizer isso. Eu tô dizendo assim, o que é certo, né? O que, né, nesse sentido que eu tô dizendo. Por mais que você fale assim, ah, eu tô aqui, ou eu tô na China, ou eu tô seja onde for, as leis divinas são as mesmas. Eu não posso sair matando, eu não posso sair roubando, eu não posso. É nesse sentido que eu tô dizendo dos valores serem fixos, né? Patrícia, vê se eu entendi. Aí já seriam leis, seriam hábitos, seria uma cultura, né, da sociedade, não tanto o valor metafísico, né? Pelo que eu entendi que a Patrícia está falando, Cidade, né? ela quer dizer, tipo assim, Por exemplo, a questão. valor. Só um minutinho, Belardo. O Marcelo está falando ali. Desculpa. Pelo que eu entendi da Patrícia falando, ela quer dizer que o conceito de valor é o mesmo em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Por exemplo, respeito
conceito de valor de respeito é igual aqui como no Japão. O conceito de amor é igual aqui como no Japão. Agora, a gradação, o como cada um observa esses valores, dá importância a mais um valor do que o outro, aí é que varia de acordo com a cultura. É isso, Patrícia? Exato. Mas o conceito de respeito do Japão não é igual aqui, a meu ver. O Japão tem um respeito muito grande pelos idosos. Nós aqui já temos o respeito em si social não é o mesmo do Japão, não é. Para idosos, não é. É o conceito que está errado. Precisamos reformular esses conceitos, né? Por É, exemplo, vamos pegar esse exemplo, o respeito pelo idoso. O respeito pelo idoso é mundial. O que cada cultura faz com esse respeito é que pode estar certo, pode estar errado, mas o respeito pelo idoso é respeito pelo idoso universal. É nesse Não, sentido que eu então, estou falando mas que é cada um fixo, vai né? respeitar de uma forma do que ele é, da formação dele. Então, você está dizendo a tese de que não é o mesmo, depende da pessoa que respeita. O respeito independe da coisa que deve ser respeitada, que é o idoso, por exemplo. Então, o idoso, num juízo de existência, o idoso existe. Passou dos 70, ou dos 73, ou dos 80, ele independe do meu juízo de valor. Então, aí entra o sujeito que vai valorizar ou não o idoso, vai respeitar ou não, então é variável na pessoa. Lógico que o respeito é imutável, a coisa é imutável, a coisa, o objeto a ser respeitado, ou o idoso, ou uma imagem de santo, sabe? Mas quem julga, quem valoriza, quem juíza de valor, esta pessoa difere um do outro. Por isso que não é Forma, igual. né? A forma do respeito é diferente. a Joelma levantou a mão, gente. Vamos lá dar uma vez para ela, para ela tinha levantado a mão. Não, eu só queria dizer a mesma coisa. Existe, os valores são universais. Agora, o conceito, eu acho que os conceitos também são respeito e respeito em qualquer lugar. A vivência deste que é diferente, né? Acho que cabe a formação de cada um, o contexto que cada um vive. Por exemplo, eu trabalhei com jovens de vulnerabilidade. A maioria deles nas situações, né, de liberdade assistida, e a maioria deles vieram de famílias disfuncionais. Então, os valores desses adolescentes, desses jovens, é, são diferentes dos meus, porque eles Exatamente. aprenderam, né, esses valores, de uma forma diferente que eu aprendi. Então, se eu não me despir dos meus, aí eu entro com o meu julgo de valor. Aí cria atrito, cria um montão de coisa. Qual é o meu papel? Mostrar para eles que vale a pena ser honesto. Eles aprenderam o que é honestidade, eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, né? Só que vale a pena ser honesto, vale a pena amar, vale a pena, né, ter empatia, vale a pena ter compaixão. Então, eu acredito que a gente trabalhar valores, a gente tem que se despir um pouco, né? A gente aqui está discutindo um assunto tal, mas a gente leva pelo lado religioso, né? Até pelo lado religioso, tem pessoas com valores diferentes, né? Por exemplo, os católicos têm valores, os valores são os mesmos, mas a maneira de vivê-los diferente dos evangélicos, né? É, nós espíritas, né, temos algumas situações, né, de repente nós somos até mais empáticos em algumas situações que nós temos mais liberdade, nós não seguimos dogmas. Então, eu acredito que hoje em dia nós vivemos uma inversão de valores. Por quê? Porque nós deixamos de vivenciar, sabe, eu acho que é aquilo de agir, né, como falou agora o texto, né, depende muito das nossas ações, de onde estamos, do contexto que nós vivemos, e, na verdade, depende da família, sim, independente de como essa família seja. Família é formada por pessoas que se amam, independente de ser solo, de ser paternais, de ser maternais, né? Mas famílias que vivem o amor, e aí, com esse amor, cria-se esses valores. Criando esses valores, eles vão criar
disciplina para vivê-los, para vivenciá-los, né, naquela hierarquia que o Senhor colocou. Então, Jesus veio e falou, explicou tão simples, né? A gente que no decorrer do tempo, a gente foi criando, e simplesmente a gente tem que aprender a base de todos esses valores, que é o amor. E mudando esses valores, mudam os nossos pensamentos, né? Então, vejam bem, essa coisa, essa problemática, ela é antiga. Vamos lá pensar no Sócrates. O Sócrates, quando ele ia conversar com fulano A, B e C, cada um vinha com um conceito de justiça. Como é que o Sócrates fazia? Ele ia questionando o conceito de justiça de cada um para chegar num conceito universal. Porque realmente seria justiça. Despir um pouco da ação que cada um dá, a universalização do conceito. Na medida que você define ele, bom, beleza, aí a gente pode fazer uma análise. Ó, eu entendo que respeito é isso, isso, isso. Todos nós aqui chegamos a um acordo com relação que é respeito. Agora, a gente pode partir no campo individual, ver o quanto nós estamos próximos ou distantes desse valor. E essa vivência que a Joelma trouxe, eu acho assim, que essa vivência que a Joelma trouxe, ela converge bem para o que você está falando de Sócrates, porque ela deve se deparar com um jovem que vem de uma família que ele acha que tendo uma determinada conduta, ele está respeitando os pais dele, né? Mas em comparação com outro jovem que veio de uma família mais estruturada, essa conduta desse jovem que vem de uma família vulnerável está aquém do que seria o respeito aos pais, né? Então é isso que essa vivência traz também. E aí vai, de alguma forma, me faz refletir sobre o que eu falei um pouco atrás com a Patrícia, concordando com a Patrícia. Respeito aqui é igual, aqui o respeito é uma coisa no Brasil, o mesmo respeito que está no Japão. Será que no Japão o conjunto, o respeito lá para eles é uma conduta diferente do que o respeito aqui no Brasil? Agora só extrapolando, entendeu? Aí eu ficaria bolado se realmente esse conceito de respeito é universal, porque o Sócrates tem que sair perguntando para todo mundo, vem cá, o que você entende? Um entende de uma coisa, outro entende de outra. Tá? Fiquei meio bolado agora, tá? Cada um entende de uma forma. Essa é uma problemática. Eu penso que o conceito desses valores, eles são universais. Respeito é respeito, justiça é justiça, em qualquer lugar. A vivência de cada um que é diferente. Né? Igual o Sócrates falou, então hoje eu vou começar aqui a fazer, eu vou ter que criar tudo de novo. Até pouquíssimo tempo, a gente escravizava nossos irmãos e achava que isso era certo, né? E isso com o aval da igreja. Né? Como é que pode isso? E eu achava justo eu colocá-los numa senzala e dar comida para eles. Era justo, uai, eu não estava fazendo nada de errado, né? Então, a gente ainda estamos crescendo, evoluindo em questão disso, né? Ok. Agora, só avançar aí no conteúdo do Apostila, mas uma pergunta aí nessa questão de valores, né, que ele coloca aí, que às vezes não nos dá prazer, mas nós temos em alta conta. Ele cita ali, por exemplo, uma contradição, né? Aquilo que não nos é fácil realizar, porque é um antiprazer, mas nós damos valor para isso. Ele citou aí o exemplo do não fumante, né? A pessoa às vezes valoriza quem não fuma porque faz bem à saúde, mas ela valoriza, mas ao mesmo tempo fuma, né? Que outro exemplo a gente teria para dar? Ricardo, aí é aquela Surge algum frase, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? É verdade. O altruísmo, por exemplo, é um valor que a gente tem em alta conta, requer, então, um esforço nosso. Certo? O sair de si mesmo, né? Abdicar do ego, em prol de uma ajuda a alguém. Então, aí vai nessa direção, né? Não, às vezes não é algo que vai
vai dar prazer, vai dar algum ganho, porém nós temos em alta conta e procuramos exercê-lo. Ok? Alguém quer arriscar mais algum exemplo aí nessa linha? Eu só queria lembrar que esse texto pode causar uma ambiguidade na interpretação, porque a gente tem que estar sempre racionalizando a negação da negação. Vocês lembram, ou notem aí no último parágrafo, olha lá, atribuir um valor a alguma coisa é não ficar indiferente a ela. Quer dizer, é dar atenção a ela. Agora, portanto, a não indiferença é a principal. Então, ele nega o não e coloca o in, né? Também o contrário de atenção. Indiferença é o contrário de dar atenção, né? Então, portanto, a não indiferença quer dizer, portanto, o que? A atenção é a principal, não é? A valorização, acho que é isso que ele quis dizer. Esse texto aí você tem que fazer um exercício para não entender as avessas. A gente pode fazer um exercício aí no sentido seguinte: existem muitos valores na sociedade, né? Tem alguns que a gente importa mais, outros menos, né? Alguns se importa mais com alguns valores, sei lá, depende da criação, da cultura. Então, ele tem uma tendência a valorizar, por exemplo, vamos dizer, um determinado estilo de vida, em função dos valores. Porque a gente, às vezes, tem um outro tipo de vida e aqueles valores que para aquele outro é a não indiferença, né? Para ele, então, é importante, requer a atenção dele, para nós não requer a nossa atenção. É algo que a gente coloca em segundo plano, que o outro coloca em primeiro plano. E, Eu, por curiosamente, exemplo, eu tenho muito disso. Por exemplo, nos meus encontros, quando eu estou conversando com as pessoas, existem assuntos que me interessam e tem assuntos que eu não atribuo tanta importância e outros que, quando eles surgem, eu acho importante participar e opinar. curiosamente, Porque está dentro da minha dimensão de valores. Por exemplo, adoro assuntos existenciais. Uma roda de bate-papo começou a falar de alguma coisa existencial, para mim, tem mais importância do que outras coisas, por exemplo, discutir futebol. curiosamente, esse último Nada parágrafo, contra o Flamengo aí, tá? nem Dá para Palmeiras, nem nada. pedir Curiosamente, esse último parágrafo tem alguma relação com Carl Sagan, né, que está vendo agora. Percebe isso? Sim, verdade. Verdade. Bem observado. Dá para fazer olhar aí, reinterpretar o que nós vemos lá, né, no começo da aula. Isso. E fica aí já para a próxima aula, então. Esse conteúdo pode influenciar no nosso entendimento. Ok? Vamos lá, então, para o próximo. Categorias do valor. Você poderia ler o 13.4? Agradeço aí. As categorias do valor, 13.4. Diante das coisas, objetos inertes, seres vivos ou ideias, somos mobilizados pela afetividade, somos afetados de alguma forma por eles, porque nos atraem ou nos causam repulsa. Portanto, algo possui valor quando não permite que permaneçamos indiferentes diante dele. Os valores são, num primeiro momento, herdados por nós, ou seja, aceitamos os valores dos nossos pais, parentes, amigos, professores. Numa etapa seguinte, começamos a criar os nossos próprios valores. Eles podem se aproximar ou se afastar dos valores herdados. Os valores não são totalmente subjetivos, pois podem ser discutidos à luz de uma lógica e podem até lhes ser atribuídos números. Pelo fato dos valores não serem coisas, não estamos autorizados a dizer que sejam impressões puramente subjetivas da dor ou do prazer. Assim, estamos novamente diante de uma situação aparentemente contraditória. Os valores não são coisas e nem impressões. Logo, os valores não são, mas valem. Aprofundando mais o estudo dos valores, podemos considerar alguns dos seus atributos ou categorias.
A primeira categoria é a sua qualificação, ou seja, a valoração. Atribuímos números que representam valores. Estamos, assim, valorando o objeto. A outra coisa, segunda, é a polaridade, ou seja, essa valoração pode ser positiva ou negativa. Assim, a atribuição de valores teria um zero para a indiferença, valores positivos para a nossa preferência e valores negativos para a nossa repulsa. E, finalmente, a terceira, uma categoria chamada hierarquia, que seria o que é fornecido pela valoração, onde passamos a priorizar os objetos, o que é mais importante que o que e o que é menos importante que o que. Joia. Obrigado, Eraí. Acho que então está nesses valores que são herdados, que a gente traz dos nossos pais, da tradição. Tem uma filósofa, Hannah Arendt, ela vai dizer que a modernidade sofre com a perda dos valores da tradição. É uma denúncia que ela faz, porque os valores da tradição, de uma certa forma, norteavam as condutas. E na medida em que esses valores se tornaram flexíveis, relativos, o ser humano está em busca de onde ele se apoia para se conduzir, né? Dado a relatividade moderna dos valores. É a Hannah Arendt que faz essa denúncia. Então, ela fala da perda da tradição e dos valores. Eu entendo que os valores passados pela tradição, quando a gente pensa aí, sim, numa tradição milenar, uma tradição que é consagrada pelo tempo, ela faz parte da nossa existência, ok? Tem aquilo que é universal, é necessário, ele vai permanecendo. Agora, valores, muitas vezes, que a tradição traz, que são de costumes, são maneirismos, e de uma certa moralidade, às vezes particular, vão ficando no caminho. Aí eu vou remeter aqui a Jesus Cristo. Quando Jesus fala que os valores, as ideias deles não passariam, que as gerações passariam, mas os valores deles não. Que nenhum tio será tirado. É porque justamente ele entendia que os valores deles, o valor dele é universal, necessário, resiste ao tempo, às mudanças das culturas, da história, e eles vão prevalecendo. A gente pode fazer um exercício filosófico, que é olhar esses 2000 anos e ver se o que Jesus falou continua válido nos dias de hoje. Nós temos condições, em 2000 anos, de fazer essa análise. Né? A gente sabe que os valores dele mudaram a sociedade, né? E, assim, às vezes as pessoas não enxergam, mas os valores cristãos tanto se adaptaram na sociedade de uma tal forma que não valores cristãos sem o saber, que tem seu fundamento lá em Jesus, porque já faz parte dessa sociedade. Então, já está misturado com as leis, os costumes e uma série de coisas. Pode falar, Belardo, depois o Joel. Para dizer que nessa questão de valores da família, valores herdados, que vão determinar a nossa vida, em parte, que na medida que nós vamos passando para a fase adulta, nós vamos adotando outros valores que nem sempre se coadunam ou correspondem com aquilo que foi nossa base de valor familiar e depois social. É importante que nós tenhamos a consciência de que existem alguns tipos de valores, como diz aqui o texto, as categorias de valores. Eu chamo, por exemplo, de valores permanentes, que não mudam em nenhum momento da vida social, que é o respeito, a colaboração, a responsabilidade,
e um respeito que, diante da inversão de valores, hoje, por exemplo, é o sentimento de gratidão, que nós percebemos hoje nos filhos, não, graças a Deus, não nos meus, mas a gente percebe uma negação de respeito, como disse o pessoal anteriormente, devido à falta de sentimento de gratidão. Não compreende que a situação daquele filho, né, é daquele jeito ou de qualidade boa, devido toda a estrutura familiar, os valores que determinam aquela família. Não tem sentimento de gratidão por nada para com os seus pais. E isso também se percebe nas escolas. Toda uma classe, os grupos, né, não têm respeito pela família, logicamente, isso perpassa pela escola. O respeito ao professor, às pessoas envolvidas com o processo educativo. De maneira que, enquanto nós não tivermos a consciência de que os valores permanentes devem alicerçar a nossa vida, vamos ficar nesse sofrimento, nessa dor doída da ingratidão. E a ingratidão para um pai, para um professor, para uma mãe, enfim, dói muito. Então, essa condição impede, né, do nosso crescimento e a nossa compreensão sobre essa questão do respeito, da responsabilidade que temos que ter conosco e com os outros. Então, o pensar nesse sentido nos leva a uma compreensão melhor da nossa vida. Seria isso. Bacana, Belardo. Joelma? Pegando, né, que o Belardo falou, né, a sociedade precisa de família, a família precisa de Deus. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nos Provérbios, ali é uma escola para trabalhar nossa ética, nossa moral e nossos valores, né? E quando a gente fala de valores, porque eles vêm de berço. E toda a lei que nós vivenciamos hoje, os códigos, enfim, civis, enfim, foi baseado na lei cristã, depois que Jesus veio, né? Eu lembro que numa aula, a psicóloga falou para a gente assistir aquele filme O Gladiador. Eu já até tinha assistido, a gente assiste, a gente acha bonito, aquela coisa toda, ainda mais eu que gosto da Idade Média, mas ela pediu para a gente olhar, né, assistir o filme e avaliar como que era os valores daquela época e o que traziam, né? O que somavam, qual era o positivo, negativo, né? E trazer para hoje. Aí, na avaliação, fala, gente, como nós não mudamos? Como nós ainda, né? Aí a gente começa a entender como foi importante, né? Jesus foi um divisor de águas ali naquele momento. E realmente nós mudamos, mas ainda tem muito a mudar. A gente está discutindo valores, né? E a gente está vivendo, já estamos vendo uma inversão. A evolução é muito legal, a tecnologia é muito legal, mas ela está permitindo o distanciamento do ser humano, né? Um desfazer daquela família. Hoje você entra dentro de um lar, 5 pessoas, todos têm celular, todos estão antenados. A pessoa acho que até para no banheiro é tudo para comer, enfim. Então hoje não tem liga. E aí essa liga se dá em casa. A gente não terceiriza educação, a gente não terceiriza valores, né? A gente não terceiriza amor. E hoje é isso que está acontecendo na nossa sociedade, né? E a falta de Deus também, né? A gente conversou isso já outro dia, quando veio o iluminismo, que foi a guerra contra a igreja, né? Aquela opressão toda. Eles foram tirando Deus de tudo, né? Como se Deus fosse o culpado, né? E na verdade era o homem, interesse próprio deles na época, né? Mas assim, quando Deus começou a se afastar, aí eu acho que houve todo esse deslizamento, né? Eu acho que nós ainda estamos tentando juntar esses cacos e deslizando. Bom, muito bom, Joelma. Patrícia? Eu só vou discordar um pouquinho com você quando você coloca a questão de que a tecnologia ou os avanços tecnológicos veio trazer isso para as famílias, né? Na verdade, a tecnologia está aí, a gente é que precisa saber de que maneira que a gente quer usar. E concordo muito com você quando você fala assim, a educação vem de casa, né? Porque é a gente que tem que colocar os limites
os filhos, falar, olha, é hora da janta, agora todo mundo vai lavar a mão, vai sentar aqui e a gente vai conversar. A gente não vai permitir estar com cada um com o seu celular na mesa e ninguém tá conversando. E aí eu ainda concordo contigo quando você fala assim, todo mundo foi se afastando a Deus, porque todo mundo colocou a culpa em Deus. Era como se Deus fosse o problema, e não era, era o homem. Assim como a tecnologia, o problema não é a tecnologia, continua sendo o homem. Então a gente continua nesses cascos aí, né? E derrapando, derrapando e não conseguindo evoluir, porque a gente não está olhando para dentro de nós mesmos e nos evoluindo. E aí a gente acha culpa no mundo todo, na tecnologia, em Deus, no vizinho, no governo, na escola, porque a gente não está fazendo nosso papel direito, né? E Muito bom. acrescentando aí para a Patrícia, não se educa um filho sem disciplina. Não De se educa jeito um nenhum, aluno de sem jeito nenhum. disciplina. E a disciplina é certamente um outro valiosíssimo valor, né, que ajuda na formação da nossa personalidade e caráter, né? Então, com relação a essa questão que acontece muito, né? Os pais passam seus valores, os filhos entram na adolescência, viram adultos e se afastam muitas vezes, não todos, mas muitos se afastam dos valores que os pais passaram, né? E aí, então, vamos dizer assim, daqueles pais que fizeram cumprir a sua missão, né? Estamos falando desse pai, porque existem os pais disfuncionais também, que mal souberam passar valores. Mas vamos dizer desses pais, e a gente tem essa questão, né? Nosso filho está com uma outra cabeça, está ouvindo outras ideias, está trazendo coisas que a gente sabe que não vai funcionar. O que eu vejo bastante é que a vida ensina. Então, num primeiro momento, o afastamento, ele vai viver essa nova proposta, vai bater cabeça, talvez lá com mais maturidade, retorna muitas vezes e fala, puxa, meu pai tinha razão, né? Mas é preciso que ele vivencie, não fique só no conceito, ele tem que sentir na prática. Aí ele vai falar, puxa, quando meu pai falava isso, ele tinha razão, né? Parábola Porque do aí ele filho pródigo. vivenciou na prática. Isso, parábola do filho pródigo, bem colocado, Marcelo. Pode falar, Belardo. É apenas uma reflexão no sentido de que quando o jovem adolescente sai de casa para formar sua vida, ou mesmo no princípio da fase adulta, nós encontramos aquele que nós chamamos de choque de valores. Ele vai Sim. se encontrar com outros valores que não são de acordo com a família, com a base dele, então há muito choque. E nessa fase da adolescência, uma coisa muito importante é a gente ser aceito pelo grupo ao qual pertencemos. Então, essa questão da aceitação nossa pelo grupo da minha amizade, é um choque de valores e estabelece em mim muitas mudanças que, se eu não tiver uma base sólida de valores, né, como esses que eu citei, disciplina, valor, responsabilidade, gratidão, tudo mais, se não existir isso, facilmente eu sou envolvido por valores negativos. Perfeito, Abelardo. E cientes disso, que isso pode acontecer ou não, mas geralmente acontece, a gente planta a nossa base. Nós passamos tudo aquilo que nós entendemos que é bom, que é melhor, dentro da nossa experiência, da nossa vivência, sabendo que isso um dia vai ser questionado, vai ser colocado nesse choque, né? Mas a gente acredita que a nossa vivência já nos demonstrou, na prática, que aquilo é o melhor. Então, o tempo vai ser o senhor da razão. Né? Ok? Agora, indo aqui para o. Só para confirmar com vocês, ó, a primeira categoria de quantificação é onde a gente faz a valorização, atribuímos números, então tem um valor para mim que é primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Outro é polaridade, então temos a linha do meio, que é a da indiferença.
tem os valores positivos, tudo aquilo que eu acho importante, e tudo aquilo que eu acho que não é importante, e até mesmo eu acho que não são valores que devam ser cultivados e nem não deveriam existir na sociedade. Então, a gente vai ter uma escala positiva e uma escala negativa. Matar, por exemplo, matar, com certeza, nessa escala vai aparecer lá no aspecto negativo com uma valoração tal que vai, então, aí ser, que vai dar essa qualidade, né, de direção. A polaridade, acho que ela nos aponta numa direção. Hierarquia, né? Feito esse exercício, nós temos uma hierarquia que a gente pode estabelecer em nossas vidas. Eu, por exemplo, para nós, a nossa escala de valores está lá escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que é as características do homem de bem. Sugiro a todos aí olhar lá, que tem um manual lá, tem uma cartilha lá. A gente pode fazer, olhar cada um daqueles itens que está lá e falar assim, ó, esse eu estou tantos por cento, esse eu estou a tanto por cento, a tanto, a tanto e a tanto. Esse é mais fácil para mim, esse é mais difícil, e aí vai dar um norte, no sentido da nossa conduta, né? Nos auxilia muito, ok? Vamos então para o próximo, que nós já estouramos aqui o tempo. Eu vou até passar para vocês aqui rapidamente, ó, classificação do grupo de valores. Os valores úteis, né? São aqueles que são pela utilidade. Então, acho que isso é o que é inadequado e conveniente, que me favorece, né? É útil para mim ou não. Aí fala da economia, né? A economia leva em conta a utilidade. Valores vitais. Então, são aqueles que se caracterizam pelo modo de ser, forte, fraco. Aí falava da moda, quer dizer, estou bonito ou não. Valores vitais são a base da moda, da indumentária, da vestimenta, dos jogos, dos esportes e das cerimônias sociais. Valores lógicos estão relacionados com a verdade e a falsidade. Ok? Valores estéticos, aqueles relacionados com a impressão dos sentidos. Os agradáveis, desagradáveis aos sentidos, os relacionados com o belo. Eu achei aí, então, que a parte, quando fala da moda, eu acho que vai mais para o estético, né? Não sei. É uma discussão aí, né? Toca os dois pontos, né? Vital, porque realmente tem essa coisa da existência, né? Do que nós somos, como é que nós nos sentimos, né? Se forte ou fraco, se estou bem ou não. Mas a parte estética, né? Que é desagradável aos sentidos, na questão do belo e do feio, está ali dentro dos valores estéticos, né? Olha lá, valores éticos, aqueles relacionados à justiça, com bondade, e valores religiosos, que estão relacionados com o divino e o profano. Ok? Vai apresentar aí, na sequência dessa escala de valores que a gente viu, uma citação da escala de valores de Scheller. Aqui, ó. Scheller. Ele afirma que os valores religiosos se situam acima dos valores éticos. Ok? Por exemplo, aqui tem um exemplo aqui embaixo, ó, uma determinada religião necessita de transfusão de sangue para salvar sua vida. E os ensinos dessa religião não permitem. Então, os pais optam pela não transfusão. Então, assim, o valor maior é o valor religioso, mas é o valor que atenta contra a saúde humana. Aí surge um conflito muito grande, né? A ignorância Como ainda, é que né? faz? Imagina o médico nessa situação, né? Eu vi Alguém uma fala frase alguma essa coisa? semana do Ariano Suassuna, que ele fala que o fanatismo e a inteligência não andam junto, né? Isso. Eu conheço um caso, esse que está sendo citado aí, gente, é Testemunhas de Jeová. Eu tenho um caso de família muito conhecido, caso que eu conheço, sim. Estive ao lado de uma pessoa que tinha problema ósseos, precisava fazer uma cirurgia, uma intervenção muito grande,
precisava de transfusão de sangue, e os pais eram contra. E os pais entendiam que sem fazer as transfusões não dava para tirar, porque aquele problema ósseo afetava a carne e precisava remover uma grande parte de músculos e repor. Então precisava de sangue. E os pais eram contra. A pessoa que me contou isso é a pessoa que sofreu essas cirurgias, fez. Mesmo os pais sendo contra, ela correu isso na adolescência dela. Já adulta, ela encontrou um médico que fez as cirurgias. E perguntou, como é que você resolveu essa questão com meus pais? Os pais ainda eram testemunhas de Jeová, ela não. Aí o médico falou para ela, eu fiz a transfusão de sangue sem seus pais saberem. Porque para mim era uma questão ética. Eu sabia que você não sobreviveria às intervenções cirúrgicas sem o sangue doado. Então, prevaleceu a consciência ética do médico acima do valor religioso da família. Agora, a pessoa que foi feita a cirurgia, dá graças a Deus que as coisas foram assim. Mas para os pais, que nunca vão saber, ficou essa questão, né? Passou. Graças a Deus que está vivo, né? Ok? Só aí para ilustrar aí para você essa questão. Ó, vamos pensar na escala do Scheller, aí está ele aí, ó. Esse é o Scheller, Max Fernand Scheller, filósofo alemão, conhecido pelo seu trabalho sobre fenomenologia, ética e antropologia filosófica. E ele deu uma grande contribuição à filosofia dos valores. O centro do pensamento de Scheller é a sua teoria de valores. De acordo com Scheller, o ser valor de um objeto precede a percepção. A realidade axiológica dos valores é anterior a os valores e seus correspondentes opostos existem em uma ordem objetiva. O que vocês acham? Então, ele está dizendo que os valores antecedem a existência humana, que eles têm existência objetiva, precedem as percepções do mundo fenomênico. Então, ele é um metafísico. Ele é alguém que entende que os valores... Ok? Por isso que ele vai colocar a religião, então, na escala de valores lá. Só olha a pirâmide dele, que é parecida com a pirâmide de Maslow. Olha aqui em verde, claro. Valores úteis, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Nada. Valores úteis, valores vitais, valores lógicos, valores estéticos, valores éticos e valores religiosos. Eu penso que nós espíritas temos uma concepção muito parecida com a dele. Ou não? Sim. Não sei. E aí, gente? O Iraí disse sim. Eu digo sim. Em Eu tenho termos- dúvida. Valores éticos está muito pequeno. Não, eu não estou dizendo a prática de cada discípulo da doutrina espírita, mas os conceitos que norteiam a doutrina dados por Kardec, eu acho que seguem Isso. isso aí. Eles seriam... vejam, o entendimento é assim. Porque no mundo nada é. Os valores vêm depois, com a experiência humana. O Scheller está dizendo não. Os valores existem objetivamente e não dependem da experiência. Nós precisamos melhorar nossos valores éticos morais. Então, aí nesse sentido, como a gente está no mundo, a consciência nossa seria essa instância onde os valores estão depositados desde o nascer. Na visão espírita, então, isso é anterior, porque temos as outras vidas, onde a nossa consciência já trabalhou todos esses conceitos. Aí lembra lá do Platão, reminiscências? As lembranças? Nós vamos buscar no nosso HD
algo que está lá que diz que é justiça. E aí, então, a gente vai entender que o patrimônio espiritual de cada um dá uma valoração em função das vidas pretéritas de cada Exatamente. um. Ok? Ok? Beleza, então, vou passar aqui porque nós já estouramos bastante o tempo. Vocês me desculpem, eu sou campeão disso, viu, de estourar as Ô, Ricardo, aulas. duas coisinhas, né? Você desculpa porque tem alguma coisa do que você passa que a gente não está captando porque o seu som Mas está que sendo eu tenho que fazer truncado. um comentário sobre ele, né? É a questão do jeitinho brasileiro. Está saindo truncado, né? Então, eu É, vou ter que dar. Nós estamos tendo um problema de internet aqui em casa. Espero que na próxima aula já tenha resolvido isso. e Tá eu estou bom? no... E se Vocês me você desculpem aí. se você Tá bom? permitir na aula seguinte, a gente, naquela meia hora, uma hora, para a gente retomar também essa questão que você abordou agora há pouco, de que a gente traz já uma formação de base de vidas pregressas, não sendo influenciado tão somente pelo berço da família. Não daria tempo, é muito pouco. Parece que a gente já traz algo inato na gente, e isso só pode ser de vidas passadas. Eu vou anotar aqui para a gente, se puder, voltar ao tema na aula, né? Beleza, muito bom. Sim, isso é importante. A questão do jeitinho brasileiro, né? Teve uma época lá que todo mundo gostava do comercial lá do jogador de futebol que falava, né, que levar vantagem em tudo, né? Lembram disso? Gerson, Gerson, isso. isso. Hoje, nossa senhora, o Gerson sofre com esse comercial que ele fez lá no passado, né? Tentando se corrigir de todas as formas. Porque parece que virou o lema do brasileiro, levar vantagem em tudo, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Isso aí realmente é um. Sim, nós temos virtudes, o brasileiro tem, mas também tem seus defeitos, e eu entendo que isso é um deles. Né? Essa questão do jeitinho brasileiro, né? De burlar as leis em favor próprio. Ah, e é uma briga, hein? Porque tudo funciona assim, né? A gente vai uma repartição pública, o jeitinho está lá, a gente vai num qualquer lugar onde tenha necessidades e prioridades, tem sempre um jeitinho lá sendo dado, né? Na advocacia, em diversas situações. Patrícia? Mais uma vez procurando um culpado, né? Aí culpa Gerson porque esse jeitinho brasileiro me facilita de alguma forma, né? Então, aí eu ponho a culpa em alguém e continuo fazendo a coisa errada, né? Sim. Uma questão de ética. Por exemplo, eu tenho uma historinha rapidinho que representa bem essa questão do jeitinho brasileiro. Foi dado uma criança R$ 20 para fazer uma compra de pão na padaria. Foi lá, comprou alguns pãozinhos e o padeiro devolveu o troco erradamente, com um valor maior. No meio do caminho, de volta, ele olhou e viu que o troco estava errado, não voltou para devolver. Aí um amigo perguntou, por que você não devolveu o troco que estava errado? Ele disse, porque eu não sou bobo, o problema é dele. Então veja que esse jeitinho brasileiro, essa questão de ética, é fundamental na formação da nossa personalidade e do nosso caráter. Então, assim, fazendo uma rápida crítica, uma autocrítica, né? Se nós somos uma sociedade do jeitinho, os nossos governantes reproduzem essa sociedade, infelizmente, né? E a gente tem visto isso no atacado, né? Não precisa nem entrar nesse aspecto, porque aí já dá muita lenha para quem Doloroso. é doloroso. Então, aí fala aqui o aspecto axiologia e justiça, né? Fala que a justiça permeia a história. Fala, então, que na atualidade o aspecto universal, né, vem gradualmente sendo diminuído, né? E prevalece a noção de justiça no sentido mais restrito, visando o cumprimento de leis, ou seja, foca exclusivamente no aspecto jurídico.
E o Livro dos Espíritos é esse que olha a coisa do mais amplo, né? Vai falar das leis morais, né? De uma coisa que envolve os valores entre o bem e o mal, né? Que nos estimula a prática da justiça, do amor e caridade em todas as épocas, em todos os tempos, né? Tendo essa universalidade, não dependendo de leis. Eu entendo que é aquela frase que o Emmanuel nos diz que quando as leis de Deus estiverem escritas dentro do nosso coração, não precisaremos mais de leis externas para nos guiar, porque tudo que estiver dentro de nós será o que basta, né? Mas até lá, uma longa caminhada. Conclusão, vou ler a conclusão para vocês, encerrando a aula. Os indivíduos diferem entre si, entre outras coisas, pela sua escala de valores. Em função da sua escala de valores, realizam suas ações no cotidiano. Um exemplo muito claro de como a subjetividade atua na objetividade. Assim como a religião totalmente imponderável, metafísica e longe do aspecto sensível, impõe diretrizes comportamentais na vida concreta. Importante se faz que cada um de nós tenha consciência da existência dessa escala, que façamos uma reflexão sobre a nossa escala de valores. E o que é importante termos isso em vista, passaremos a entender os procedimentos para com o nosso próximo. Ok? E do nosso próximo também, né? Gente, é isso. Muito bom aqui a parceria, a aula bem filosófica, participação constante de vocês. Eu gosto muito quando é aula assim, tá bom? Muito importante. Então, a gente tratou de tudo um pouco, eu acho isso importante. A dúvida a gente pode esclarecer pelo chat, alguma pergunta em particular, pode me enviar, tá bom? E aí vamos em frente. Alguém gostaria de fazer o encerramento? E poderia colaborar aí? A Posso Joelma ficou fazer? ausente, hoje é o dia dela. Vamos silenciar nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e pedir licenças aos nossos amigos espirituais para que possamos, neste momento, pedir as bênçãos do nosso grande Mestre Jesus sobre nossa família, sobre nossos amigos, sobre as pessoas que amamos e conhecemos. Peço licença a todos para pedir especialmente para a Dona Áurea, que os espíritos de luz, que o seu mentor esteja com ela neste momento tão difícil que ela está passando, né? Talvez renascer novamente. E que acolhe, né, com carinho toda a sua família, para que eles tenham essa compreensão deste momento tão importante. E que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre as famílias das pessoas que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, nas guerras, nesses conflitos. E pedimos, Senhor Jesus, que ilumine os gestores, para que eles acalmem o coração, acalmem sua ganância, acalmem seus pensamentos e que essa guerra chegue ao fim. Então, que neste momento, na oração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofende. E tenha piedade de nós hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Joelma. Um abraço a todos. Até a próxima segunda. Tchau, Um família. abraço, um beijo.